Você está ouvindo o podcast sobre liderança, produzido em parceria com o programa Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Fala, líder! Eu sou Fernanda Gonçalves, administradora, pós-graduada em Recursos Humanos, treinadora comportamental pelo IFT, e no episódio de hoje falaremos sobre: você tem o hábito de ler? Espero que você que está ouvindo esse podcast esteja muito bem e vamos falar sobre a importância do hábito da leitura. Eu espero que você também já tenha tido essa consciência, né? Porque isso é muito importante nesse processo de adquirir um hábito, porque a gente muitas vezes, né, sabe que precisa fazer. De repente, essa é uma habilidade que eu gostaria de desenvolver, esse é um hábito que eu gostaria muito de desenvolver, mas acaba não tendo constância. E aí fica difícil, né, realmente ter o hábito, por exemplo, da leitura. E, infelizmente, eu acredito que até na nossa própria educação formal, a gente acaba trazendo traumas da leitura para a nossa vida adulta. Até porque muitas vezes são inseridos livros muito difíceis de serem acompanhados na época, né, em que nós estudávamos e por uma pequena parcela de pessoas. Isso pode ser super interessante, desafiador, mas para a maioria isso pode ser extremamente desestimulante. E eu estou trazendo esse tema aqui até porque é um desafio para mim também. Esse hábito da leitura, desde que eu tenho consciência de que eu preciso ler mais, para que eu possa me comunicar melhor, para que eu possa escrever melhor, para que eu possa melhorar o meu vocabulário, tem sido realmente uma busca constante, mas eu fico muito feliz desde o momento que eu tive coragem, né, de falar, nossa, eu preciso melhorar, eu preciso ter o hábito da leitura, e para começar o hábito da leitura, eu preciso começar ou a pedir livros emprestados ou a comprar. Como eu gosto muito de ter o livro, às vezes de rabiscar, enfim, de escrever, de grifar, eu prefiro comprar o livro do que pedir emprestado. E eu não gosto que me peçam emprestado. Brincadeira, eu só não gosto de emprestar quando a pessoa não devolve, né? Obviamente. Mas assim, as pessoas que eu tenho emprestado, que eventualmente me pedem, me devolvem, eu fico muito feliz com a devolução do livro, muito grata. Então, se você já pediu um livro emprestado a mim e devolveu, eu fiquei muito feliz. Se você pediu emprestado e não devolveu, lembre-se que eu fiquei muito chateada, mas eu já nem lembro mais. Se existiram casos assim, eu já não me recordo mais, graças a Deus, né? Vamos focar no que é bom. E aí eu comecei a comprar livros, que foi a primeira etapa aí de querer ler mais, né? De poder ter esse hábito. Porque chegando o livro, né, eu precisava me comprometer a ler. E eu percebia que muitas vezes eu demorava, né, a pegar aquele livro. E, obviamente, uma das coisas que eu comecei a fazer foi deixar o livro mais próximo de mim, ou na cabeceira da cama, enfim, em algum lugar que eu passasse todos os dias para poder lembrar, olha, eu tenho que ler esse livro. Nem que seja algumas páginas por dia. E muito me deu a vontade de falar sobre isso, né? Primeiro, eu tô gravando esse podcast no final de semana chuvoso, aquele friozinho, que dá aquela vontade de você abrir um bom livro, tomar um bom vinho, acender a lareira, sabe? Tá nesse clima assim, Friburgo. E também ouvi o podcast onde participavam desse podcast Bruno Perini com a sua esposa Malu, Caio Carneiro e Joel J, que são pessoas que leem bastante, né? E que pontuaram algumas questões interessantes aqui que eu quero compartilhar com vocês, né? Primeiro eles falaram em média, quanto tempo, né, eles leem por dia. E é uma média de 90 minutos, algumas pessoas, algum deles 60 minutos, mas eu achei interessante esse tempo, né? 1 hora lendo,
1h30 lendo, é interessante. E teve alguns casos aqui, né, que eles disseram que dependendo do dia, leem até mais do que isso. Mas eles também disseram que dividem essa 1h ou 1h30, não é lendo direto, né? Meia hora de manhã, de repente depois do almoço e à noite antes de dormir. E uma das coisas que eles colocaram, né, que eu achei bem interessante, é que ler, mas buscar aplicar aquilo que foi lido naquele dia. Não só ler por ler, mas ler e como eu posso aplicar isso no meu dia a dia. E aplicar isso em 24 horas. E o Joel J até fala que ele busca verificar o resultado disso em 7 dias. Como que foi o resultado da aplicação daquilo que foi aprendido no livro. Eu achei muito interessante porque a gente realmente aprende aplicando, fazendo. Então achei muito legal essa dica. Outra coisa que eles falam que é bem interessante, né, é que é contar a história do livro para uma outra pessoa. E aí eles falam que, no caso deles, né, as esposas pedem, me conta aí, como é que é a história desse livro? E aí eles aprendem mais ainda, e isso facilita também com que eles guardem, né, a história. Então achei bem legal isso. Às vezes a gente lê um livro e, sei lá, acaba só internalizando, né? Colocando aquilo muito só pra gente, pra nossa vida, e não compartilha com as pessoas com as quais a gente convive mais. Então eu achei bem interessante e passarei a fazer isso. Eu achei muito legal. Então, se você está lendo um livro também, compartilha. E uma das coisas que eles colocaram que eu achei muito interessante foi... Tem horas que a gente fala assim, mas se eu for ler, né, tem que ser uma coisa assim muito... Tem que ser algo que vai mudar a minha vida, não pode ser qualquer coisa. E aí eles pontuaram muito isso no podcast. O importante é ler. E eles colocaram uma outra coisa, comece lendo assuntos que você goste. Porque muitas vezes você fala assim, eu tenho que ler. Aí você pega lá um livro super complexo, que talvez você até tenha que ler esse livro, mas talvez você não deva começar por ele imediatamente. Comece por um assunto que você realmente goste, sabe? Que vai te dar prazer, que vai ser uma leitura prazerosa e não vai ser aquela coisa de se sentir cobrado. Mas eu tenho que ler, né? Tem que começar. Deve-se começar, mas procure começar de forma prazerosa. Então, quais assuntos que você... que seria um hobby, por exemplo, que você acha interessante... assuntos, sabe, que de repente nem tem tanto a ver com a sua carreira profissional. Então, assim, busque isso, vá ler. O importante é ler. Estar lendo já é fundamental. E depois você vai, com certeza, buscando assuntos mais rebuscados, livros, de repente, que vão te desafiar mais. Mas isso é um processo. Então, permita-se começar pelo que você mais gosta. Pelos assuntos que você mais gosta, se você quer desenvolver esse hábito. Então isso foi bem interessante. E aí vale reforçar, né, o quanto é importante a leitura na nossa vida e o quanto que ela contribui, né? Primeiro, ela aumenta o foco e a concentração. Então, ler é um bom treino de atenção e um método eficaz para se concentrar e aprender. Principalmente quando a leitura acontece em locais movimentados, onde é necessário se esforçar para se manter focado, sem se distrair com estímulos externos. Então, assim, muitas vezes no ônibus, indo viajar, enfim, na hora do almoço. Então, você pensa aí quais são os momentos que você pode se dedicar, que sejam poucos minutos. Se você não quiser trabalhar com os minutos, você pode trabalhar com páginas. Eu gosto de fazer quando eu compro os livros e chegam os livros, né? Eu quero ler esse livro em tanto tempo. Então, para ler em tanto tempo, tem que ser tantas páginas por dia. Então, é uma forma também de eu mensurar se eu estou conseguindo acompanhar o que eu disse que eu ia fazer. A outra coisa que eles colocaram muito legal no podcast foi o Caio tanto o Joel. Eles leem, em média, 2 livros simultaneamente. E eles colocaram muita questão de consultar livros já lidos, de reler e de fazer a consulta. Tô com uma dúvida sobre isso, vai lá no livro tal que ele acha
que tem a solução daquela questão e volta a ler. Então, assim, achei bem interessante. Eu gosto, por exemplo, de reler alguns livros que, para mim, fizeram diferença e que foram importantes, que trouxeram uma mensagem diferente para o momento que eu estava vivendo. Outra coisa importante, né, da leitura é fortalecer o pensamento crítico, que estimula a gente a refletir, estimula a gente a pensar sobre o fato que foi colocado no livro, né? De uma forma, às vezes, diferente, entender o que o autor está querendo dizer com aquilo, qual a percepção do autor. Então, faz a gente fortalecer, com certeza, o nosso pensamento crítico. Vai exercitar o nosso cérebro, com certeza, porque quando a gente lê, a gente realiza uma grande quantidade de sinapses, que são as conexões neurais. Isso diz que o hábito, que ler é um hábito que é como se ele fosse uma ginástica ao cérebro. Então a função cerebral, ela é favorecida. Então, mais do que nunca, a gente precisa dar esse estímulo, né, ao nosso cérebro. Estimula a criatividade, porque faz você pensar, né, sobre aquele contexto, né, do livro ou dos personagens, como eles são, em qual local eles estão vivendo aquilo, como é que, na sua cabeça, né, como é que desenrola aquela situação do livro. Então, assim, vai estimular bastante a nossa criatividade e, obviamente, aprimora a nossa escrita, porque vai melhorar o nosso vocabulário. Então, se você sente, por exemplo, eu tenho um vocabulário fraco, você pode ler o Aurélio, que também é muito bom, mas você também pode buscar ler outros livros que vai fortalecer. Então, assim, se tem uma coisa que eu gosto de fazer, né, tem uma palavra nova no livro, aí você vai, o que significa essa palavra? Busca lá no Aurélio, significa isso. E eu grifo e eu costumo tentar colocar sempre essa palavra no meu vocabulário no dia a dia, para que daqui a pouco ela já esteja no meu vocabulário sem eu fazer esforço nenhum. Então isso é uma atividade bem interessante e realmente, gente, o nosso vocabulário enriquece de uma forma incrível lendo. E aí, para fechar aqui o podcast, eu separei alguns livros que eu gosto, que eu gostei, enfim, que eu com certeza vou voltar a ler, tá? E quero compartilhar com vocês. Então, assim, quero começar aqui pelos nossos escritores brasileiros, né? Um livro que eu gosto muito é o Me Poupe, da Natália Arcuri. Ela escreve muito bem, eu acho muito fácil ler o que ela escreve, e ela é engraçada, então isso é muito legal. Roberto Chiniachik, eu adoro o Roberto Chiniachik como escritor, muito mais do que palestrante, eu amo. E aí eu tenho 2 livros dele aqui, que um é A Nova Lógica do Sucesso, que eu gostei demais, e o outro livro do Roberto é Pare de Dar Murro em Ponta de Faca e Seja Você Maior. Eu tenho também, já li O Poder da Ação, do Paulo Vieira, muito bom. Caio Carneiro, Seja Foda. E Emoções Inteligentes, aqui com o Thiago Brunet, gostei bastante. E aqui, livros que falam sobre prosperidade, que é um assunto que eu gosto muito. Então eu tenho 2 livros do Bruno Gimenez, da Márcia Luz, da Aline Schulz, que são livros que eu gosto bastante, adoro esse assunto, prosperidade. E separei aqui também Paixão por Vencer, que conta a história do Jack Welch, que ficou, 40 anos na GE. E também Pai Rico, Pai Pobre, gostei muito de ler. Então, assim, gente, livro aqui não falta, né? Se você perguntar para qualquer pessoa aqui, elas, com certeza, seus amigos, colegas de trabalho, familiares, vão te dar várias dicas aí dentro dos assuntos que você acha interessante. Então, livro não falta. O que provavelmente pode estar faltando é a vontade de iniciar esse hábito e começar de verdade. Então, aí agora, vamos fazer um desafio aqui. Não vamos ficar com a desculpinha, então tem um livro que eu quero comprar e aí eu vou começar a ler. Então, vamos fazer o seguinte, para facilitar a nossa vida e começar logo a trabalhar esse hábito? Pega algum livro que esteja na sua casa. Poxa, se você não tiver nenhum livro em casa, que eu espero que não seja isso, mas se você não tiver nenhum livro em casa,
Pergunta para um amigo teu próximo, que livro que você tem aí? Escolhe um e leva para ler e começa. Eu não quero que você espere o tempo de comprar, esperar chegar, porque eu não sei se próximo de você tem uma livraria onde o livro que você quer já esteja lá disponível. Mas enfim, se for o caso também, você está ouvindo esse podcast hoje, não sei que horário, aí amanhã você vai a uma livraria e compra, não sei. Eu quero que você pense nesse desafio, que é o desafio para melhorar você. Então pegue o livro que for, não fica dando desculpinha e inicie esse processo. Que seja por tempo ou que seja por quantidade de páginas, mas trabalhe isso diariamente aí na sua rotina. Então eu espero que você tenha gostado demais dessas dicas. Ficou aí as sugestões de alguns livros que eu já li, eu tenho outros e tenho pelo menos em casa, eu acho, umas 4 ou 5 livros que eu comprei e que eu vou ler. Acredito eu, espero e me desafio até o final do ano, tá? Então foi uma honra compartilhar esse assunto da leitura com vocês. Você ouviu mais um episódio do podcast sobre Você tem o hábito de ler? Do programa de extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Caso deseje enviar alguma mensagem ou dúvida a um de nossos especialistas, basta escrever para podcast@sustenta-vida.com, colocando no assunto da mensagem o nome do especialista desejado. Para mais informações sobre nossos projetos, acesse sustenta-vida.com, nosso-ead.com e o meu Instagram, fernandagonçalves.treinadora.